Bom dia, criançada! Tudo bem com vocês? Que bom! Comigo também está tudo bem. Olha, hoje nós temos uma história muito interessante. Vou dar algumas dicas para ver se vocês adivinham qual que vai ser a história. Nós vamos falar de um homem forte, cabelo longo, e que a sua força vem do cabelo. Conseguiram descobrir qual é a história? Isso mesmo, é a história de Sansão, né? Uma história muito bonita e significativa também. Olha, o tema da nossa história vai ser assim: Sansão, de onde vem a sua força? E o versículo base para essa nossa história fica em Salmo, capítulo 28, versículo 7. Vamos ler? Olha só, já separei aqui na Bíblia para nós lermos. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Com todo o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda, por isso o meu coração está feliz e eu canto hinos em seu louvor. Esse versículo aí é muito bonito, né? Bom, agora nós vamos entender da onde vem a força de Sansão. Na verdade, só lendo esse versículo já dá para descobrir, né? O Senhor é a minha força. Então vamos começar. Olha só, Sansão foi um homem muito valente, muito forte do povo de Israel. Ele foi, desde o seu nascimento, um nazireu. Vocês sabem o que é um nazireu? Eu também não sabia. Olha só, nazireu era uma pessoa que fazia voto de dedicação exclusiva a Deus para trabalhar em sua obra. Então, Sansão, ele tinha que trabalhar exclusivamente para Deus. Interessante, né? Sabe, criançada, um nazireu tinha 3 coisas que ele não podia fazer, nunca. A primeira delas era tomar bebida fermentada. Então, por exemplo, vinho, ele não podia tomar. A segunda é encostar em cadáver. Ele nunca poderia tocar num cadáver. Ou seja, um animal morto, o que fosse, ele não poderia mexer. E a terceira, ele não podia cortar os seus cabelos, isso mesmo. Outra coisa interessante também na vida de Sansão é que a sua mãe, ela não podia ter filhos. Vocês sabiam disso? Pois é, ela não podia ter filhos. E aí, então, Deus mandou um anjo avisá-la de que ela estaria esperando por um filho e que o nome dele seria Sansão. Interessante, né? Muito bonito isso. Bom, vamos continuar. Sansão tinha que se dedicar à obra de Deus. E a sua principal obra era expulsar o exército de filisteus que estava em Israel. Tem algumas curiosidades sobre isso. Olha que interessante, ó. Os filisteus, eles eram os inimigos, né? Que estavam dominando todo o povo de Israel. E isso era muito triste, Deus não queria. Então, Deus usava Sansão, toda a sua força, para expulsar, né, esses filisteus de Israel. Sabe, criançada, teve uma vez que por ele ser tão forte, tão poderoso, mas porque Deus dava essa força para ele, ele conseguiu matar um leão com as mãos. Vocês acreditam nisso? Ele conseguiu pegar o leão com as mãos, rasgar todo o leão e matar. Que maluco isso, né? Haja força, hein? E nada aconteceu com ele.
Pois é. E outra coisa interessante também é que ele conseguiu, apenas usando o osso aqui do queixo de um jumento, sabe? Essa parte do osso aqui, ó, a gente chama de queixada, né? Ele conseguiu achar ali no chão, na hora, uma queixada de um jumento e ele, olha só, ele lutou com 1000 soldados, 1000. Ele sozinho, com aquele osso na mão, conseguiu lutar com 1000 soldados, turma. E sabe, ele conseguiu expulsar os 1000 soldados de lá. Ou seja, ele venceu essa batalha usando só o osso do jumento. Olha para vocês terem noção do quanto Sansão era forte. Nossa, não dá nem para imaginar, né? Bom, a força de Sansão vinha de Deus. E Deus lhe deu a ordem de que nunca cortasse o seu cabelo. Pois, o que aconteceria com ele se ele cortasse o cabelo, criançada? Muito bem, ele perderia sua força. Bom, este era o maior segredo de Sansão. Um dia, ele se apaixonou por uma moça chamada Dalila. Essa Dalila, ela era muito sapeca, sabe por quê? Porque ela queria de qualquer jeito saber o segredo de Sansão. Mas ela queria saber esse segredo de Sansão não para o bem. Ela queria saber esse segredo de Sansão para o mal. Ela foi convencida por homens do exército de filisteus a trair Sansão. E Sansão era muito apaixonado por ela e se casou com ela. E por inúmeras vezes ela tentou descobrir esse segredo. E Sansão não contou para ela. Olha só. Bom, teve um dia que Dalila falou para Sansão: se você não contar o seu segredo, eu não vou mais ficar com você. Isso quer dizer que você não me ama. Gente, ele sabia muito bem que ele não podia contar esse segredo, que era dele e de Deus. Mas, já viu, né? Ele era apaixonado por Dalila, não sabia que Dalila, né, iria traí-lo por conta de dinheiro. E acabou contando o seu segredo para ela. E aí ele falou: Dalila, olha só, o meu segredo são os meus cabelos. Se cortarem os meus cabelos, eu vou perder toda a minha força. E aí, dá para imaginar, criançada, o que aconteceu? Isso mesmo. Um dia, Sansão dormiu fundo, porque ele estava muito cansado. Dalila chamou alguns soldados do exército de filisteus e eles cortaram o cabelo de Sansão. Quando Sansão acordou, ele tinha perdido toda a sua força. E então o exército o levou embora. Por quê? Porque Sansão era a maior ameaça do exército, né? Ele conseguia vencer quase todos. E aí fizeram maldade com Sansão. Furaram o olho dele, deixaram ele cego e jogaram ele na prisão. Esqueceram dele lá. Na prisão, colocaram Sansão para girar moinhos. Esse trabalho era feito por animais, mas eles tinham tanta raiva de Sansão que colocaram ele para fazer esse tipo de trabalho. Foram passando os anos e Sansão estava lá, trabalhando como escravo e cansado, girando aqueles moinhos e totalmente abandonado na prisão. Mas os anos vão passando e o que foi acontecendo? Olha aqui, os cabelos de Sansão foram crescendo. Só que nenhum soldado, ninguém se deu conta disso. Certo dia, tiraram Sansão da prisão e levaram ele
para o templo de Dagon. O templo de Dagon era o templo em que os filisteus adoravam os deuses deles lá. Ai, que horror, né? Pois eles acreditavam naqueles deuses malucos deles lá. Eles amarraram Sansão em 2 colunas, um braço em uma coluna e o outro braço na outra coluna. Ali tinha mais ou menos no templo 3.000 filisteus. Vocês acreditam? Porque eles estavam fazendo uma grande festa lá pro Deus deles. E então, Sansão, com toda a sua fé, de coração puro, com toda a sua força, pediu para Deus uma última vez, em oração, que Deus desse para ele aquela força que ele sempre teve, porque ele iria derrotar aqueles filisteus que estavam ali. O que vocês acham? Que Deus deu ou não deu essa força para ele? Atendeu ou não atendeu ao pedido de Sansão? Sim, Deus atendeu ao pedido de Sansão e então devolveu-lhe toda a força que ele sempre teve. Sansão começou, olha só, com toda a sua força puxar as colunas do templo aonde ele estava preso, fazendo com que tudo começasse a desabar. E aí, o templo inteiro desabou em cima dos 3.000 filisteus e de Sansão também. Mas, pela última vez, Sansão serviu a obra de Deus, não é mesmo? Ele se arrependeu do que ele tinha feito. Ele orou a Deus e pediu para que Deus devolvesse-lhe a sua força naquele momento, para que ele pudesse cumprir com o que ele tinha prometido. Sabe, criançada, com essa história de Sansão, nós podemos aprender muita coisa. Ó, a primeira delas é que nós erramos também, né? Mas nós devemos confiar em Deus, pedir o seu perdão e que Deus nunca vai nos abandonar, né? Isso de coração puro e verdadeiro. A segunda coisa é que nós temos as nossas fraquezas também, não é mesmo? E temos que ser fortes. Mas como para vencer essas nossas fraquezas? Acreditando em Deus, confiando em Deus, como diz no versículo, né? Nós devemos confiar de todo o coração, porque Ele nunca vai nos abandonar. Fortalecer a nossa fé sempre, orar e ajudar o nosso próximo. Ter coração puro, bondoso, verdadeiro. Tá bom? Agora nós vamos fazer uma oração. Vamos lá? Fechem os olhos, juntem as mãos, os pezinhos e vamos começar. Obrigada, Jesus, pela força que Tu nos dás. Ajuda-nos a confiar sempre em Ti. Dá-nos um coração bondoso, pois queremos ajudar todas as pessoas que estão ao nosso redor. Perdoa os nossos erros e fraquezas. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Então, um beijo e até a próxima história, criançada. Boa semana para vocês. Até